Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao sexto seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, que tem como tema Educação, Currículo e Ensino, reflexões sobre pesquisa e gestão à frente de uma linha de pesquisa. A palestra será ministrada pela professora doutora Maria José Costa dos Santos. Hoje, véspera do Dia do Professor, gostaríamos de realizar uma singela homenagem, promovendo um momento de deleite àqueles que, com muito amor e dedicação, se dedicam ao exercício da docência. Esse momento será com o professor Carlos, que é doutorando em Educação pela UFC, da linha Educação, Currículo e Ensino, do ensino de matemática. Boa tarde a todos, né? É com muita satisfação que a gente participa, né, de todos os seminários da LESC, né? Com grande alegria que a gente contribui um pouco, né? E tenta homenagear essa figura tão importante na sociedade que é o professor, né? E nesse momento, né, de distanciamento social, de isolamento social, né? E nesse momento é que a figura do professor tem cada vez mais se tornado essencial e as famílias têm realmente podido entender e mensurar um pouquinho a importância desse profissional. Eu queria trazer a música para vocês, uma música para vocês intitulada Lua e Flor, de Oswaldo Montenegro. Vocês estão ouvindo o som? Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava com a feia da vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê. E amava até o coração, a certeza ventilada de poesia, de que um dia não amanhece não. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te falar. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te falar. Obrigado, pessoal. Obrigado. Toco mais uma, professora. Tá bom? E mais uma, Carlos. Essa outra eu sempre gosto de tocar também. É uma música que fala de dificuldade, fala sobre superação. E eu acho que uma profissão que expressa todas essas virtudes é o professor, né?
a gente sempre está se reinventando, né, e dando a volta por cima. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter coragem pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. E se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Homenageio a todos os professores que fazem da educação seu palco, todos os professores do GTRCOA, da FACED, do Ceará, do Brasil, do mundo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter coragem pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigado a todos, pessoal. Boa palestra. Nós que agradecemos, Carlos, por esse momento. Muito obrigada. E esteja sempre presente, viu? Tocando aqui, cantando para a gente. Tá bom. Iniciaremos agora a nossa palestra com a professora Maria José, que é professora da disciplina de Ensino de Matemática no curso de Pedagogia da FACED UFC. É pesquisadora e orientadora nos programas de pós-graduação em Educação e mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática, o ICIMA. Atua nas áreas de educação, educação matemática, formação matemática do professor que ensina matemática, com ênfase nos processos de ensino e aprendizagem, no currículo, avaliação em larga escala e avaliação da aprendizagem, recursos didáticos digitais, educação à distância. Atua também na área de tecnologias digitais voltadas para o ensino de matemática. Desenvolve pesquisa em redes intelectivas entre o Brasil e outros países, em especial Moçambique. É líder do grupo de pesquisa Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, o GTRCOA, e é coordenadora da linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino, a LESSE, e coordenadora do Programa de Formação de Professores da Universidade Federal do Ceará, denominado Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, PAAP.
Recebeu homenagem pelas suas contribuições para a formação em nível de pós-graduação dos professores da Rede Pública Municipal de Sobral. Desde já, gostaríamos de agradecer à professora Maria José por estar presente aqui no nosso sexto seminário da LES, compartilhando suas experiências e conhecimentos. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas, que poderão ser feitas via chat ou diretamente no final da palestra, através de inscrição. Lembrando também que vai estar disponível no chat um formulário de pesquisa sobre a importância das linhas de pesquisa e grupos de estudos. E aí é importante a participação de todos, tá bom? Eu vou disponibilizar o link no chat. É com a senhora, professora. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos. Agradecer o Carlos, né, por esse deleite maravilhoso. Muito bom começar uma discussão ouvindo música, né? Música é sempre agradável, sempre nos deixa feliz. Obrigada aí, Carlos. Você bem que podia fazer isso mais vezes, né? Vou treinar. Tá certo. Então, muito obrigada. E importante ressaltar esse dia, né? Hoje, véspera do Dia dos Professores, na verdade, todo dia é dia do professor, né? Todo dia o professor está ali na sua batalha do dia a dia, planejando suas aulas, pensando o que é que de melhor ele pode fazer para contribuir com a aprendizagem dos alunos. O grande foco do professor é a aprendizagem do aluno. Ele está sempre preocupado. O que é que ele vai fazer, que estratégia ele vai usar, qual a metodologia adequada para chegar ao objetivo principal, que é a aprendizagem do aluno. E cada vez que o aluno aprende, o professor fica super feliz, né? É um retorno importante, essa aprendizagem para o professor, né? É o que realmente dá gás, combustível para o professor continuar, é saber que ele está contribuindo com a evolução dos alunos. Os professores, para mim, são heróis, são os meus heróis, são os professores. Eu fico muito feliz e muito grata de ter tido grandes professores, né? Então, acho isso maravilhoso. Parabéns a todos os professores da educação básica, do ensino superior, a todos. Todos merecem a nossa gratidão. E hoje, como a Gabriela falou, nós estamos fechando um ciclo dos seminários da disciplina LES, do semestre 2020.1 ainda, né, por conta da pandemia, por conta da Covid-19, que atrapalhou um pouco nossas atividades, retardou as nossas atividades também, o semestre se prolongou, e nós estamos fechando o semestre agora em outubro, e fechamos com essa minha fala de hoje sobre a nossa linha, e sobre a minha experiência frente a essa linha de pesquisa na gestão e sendo também pesquisadora. Nesse sentido, hoje, esse fechamento do semestre, e eu pedi para ser a palestrante, né? Na verdade, não fui bem convidada, né, Gabriela, que eu sou a coordenadora da linha, mas me propus a falar um pouco aqui de vocês sobre a minha experiência frente à linha de pesquisa da LES. Né? A LES que inicialmente era um núcleo, né? Quando o programa de pós-graduação em educação, ele já tem mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos ele vem colaborando com a formação, não só no estado do Ceará, mas especialmente ele é referência no Nordeste, colaborou muito, formou muitas pessoas, formou pessoas para o interior, formou professores para a UES, né? A UES também é muito grata a esse programa, porque formou os professores que hoje atuam lá. Inclusive, eles têm um programa que é até mais bem avaliado que o nosso, mas aprenderam com a gente e nos superaram, né? Os discípulos superam o mestre. E é o que eu espero também dos meus alunos, que todos eles me superem, que eles sejam muito melhor e sejam, que tenham muito mais sucesso na pesquisa e na docência. E assim, o programa de pós-graduação, que inicialmente não era composto, né, com essas linhas, e nesse sentido, depois vai se desenvolvendo e criando linhas. O doutorado, por exemplo, ele só
só é aprovado no programa em 94, né? Então, são 26 anos aí de doutorado. Né? De todo modo, é uma vida, é uma experiência muito grande e um programa que tem muita referência, que formou muita gente, a gente precisa dar o real valor a esse programa. Também como seus professores, né? Professores muito importantes, professores renomados, professores que têm realmente um know-how muito grande e que fortalece muito esse programa. Então, diante disso, para mim foi sempre uma honra ao ser convidada para ser a coordenadora da linha de pesquisa, educação, currículo e ensino. Um desafio muito grande, inicialmente porque eu não era tão antiga no programa, né? Eu tenho 7 anos no programa de pós-graduação em educação, e fui ser coordenadora de professores brilhantes que já estavam aí há quase 40 anos no programa, então realmente era um desafio muito grande, inicialmente com esse convite de ser a coordenadora. E como eu tinha muito trabalho, sempre tive muito trabalho, ao receber o convite é sempre um trabalho a mais. Mas, assim, eu sempre gosto muito de ser desafiada, e ao ser convidada, eu senti a oportunidade de realmente compreender e entender de perto, né? Embora fosse para ser a gestora coordenadora da linha, mas estaria muito mais perto dos meus colegas pesquisadores e entendendo sempre como é que eles desenvolviam as suas pesquisas e me aproximando mais da linha e do programa de pós-graduação. E aí, em 2017, eu assumo a coordenação da LESE. Estou aqui até agora. Iniciei dizendo que ficaria 2 anos, porque eu entendia que era importante dar oportunidade para outros professores também serem coordenadores. Mas, de repente, eu estou com 3 anos à frente da LESE. E, possivelmente, como já iniciei o 4º ano, porque fiz 3 anos no dia 27 de setembro deste ano, e já estou, então, iniciando o 4º ano frente a essa linha de pesquisa. Mas pretendo, e já está marcado a data da entrega da coordenação da linha para os meus colegas que estão na linha e que são muito competentes e dispostos e disponíveis para colaborar, que assumirão a partir de 2021, quando eu entregarei em setembro a LESE para os meus colegas. Mas até lá, eu tenho essa missão de continuar com esse trabalho, e sempre muito grata, porque se eu estou na coordenação é porque os colegas contribuíram, né, possibilitaram essa minha oportunidade de aprender. E eu sou uma incansável quando o desafio é aprender, eu sempre estou querendo ali e buscando. Não sei se é bom, se é ruim, mas eu acabo entrando muito nessas atividades por curiosidade. Talvez essa seja também uma das minhas molas motivadoras, né? E é tanto que recentemente assumi o PIBID na UFC, um outro grande desafio, mas que também me deu, assim, muita motivação, porque algo que eu considero extremamente importante, um programa que trabalha com a iniciação à docência e essa experiência que o aluno ele vai para a escola e ele vivencia o que tem de melhor na escola para a sua formação. Então, eu achei que poderia dar uma contribuição e resolvi assumir. Bom, então, falar de linha de pesquisa é falar de conhecimento científico, né? Então, nós não podemos perder de vista essa ideia, né? O que é realmente pesquisa, o que é conhecimento, o que é construção de conhecimento, como é que o conhecimento ele se desenvolve a partir do desenvolvimento humano, né? Que o conhecimento ele está realmente atrelado ao desenvolvimento da humanidade.
E, nesse sentido, o homem, ele tem se superado, né, ele tem evoluído, e eu fico assim, às vezes, fico um pouco pensando, né, como que alguns professores, né, ainda bem que muito poucos, reagem contra as tecnologias, né, contra o uso das tecnologias, contra o avanço tecnológico. Já imaginaram nós aqui no século XXI, com a pandemia e sem conexão, sem computador, sem telefone, né? Então, tudo isso é importante para a nossa evolução como seres humanos também. O que nós precisamos é aprender a lidar bem com esse conhecimento científico, com esse desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos substituir a humanidade pelas ferramentas tecnológicas, mas nós precisamos saber dar o real valor da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento e o tanto que ela tem contribuído realmente para o avanço da humanidade. Então, a ciência, né, a tecnologia, a educação, todos precisam estar ali bem alinhados, porque é isso realmente que faz com que nós, professores, sejamos inovadores. De outro modo, como os professores, como bem o Carlos lembrou, estariam diante dessa pandemia, né? Afastados das suas escolas, das suas universidades, como estaríamos sem que os pesquisadores, os cientistas tivessem se motivado, se mobilizado para desenvolver o conhecimento científico. Então, precisamos valorizar o conhecimento, a ciência, a tecnologia. Tá? E, nesse sentido, conhecer é poder. Né? Então, quem conhece tem poder. E para você se libertar da escravidão, né? De outros ou de outras, seja do que quer que seja, é preciso conhecer. Né? Isso daí a gente já sabe desde o tempo de Platão, né? No mito da caverna. Para o homem se libertar da escuridão, ele teve que sair da sua zona de conforto e teve que buscar conhecimento. Se não fosse assim, se não tivesse um que tivesse levantado e tivesse sido movido pela curiosidade, hoje a humanidade estaria ainda dentro de uma caverna, olhando para figuras passando, né, sombras numa parede. E que bom que teve um curioso que saiu e fez a revolução. E é isso que a gente precisa pensar, né, na revolução científica, que como pesquisadores nós precisamos ser movidos por essa curiosidade. E aí, estar à frente, né, de uma linha de pesquisa faz a gente pensar sobre essas coisas, sobre a importância do conhecimento científico, sobre a importância de desenvolver pesquisas realmente que venham contribuir, né, que não sejam pesquisas de prateleiras, mas sejam pesquisas que realmente tragam transformações para a vida, não só de quem pesquisa, mas de quem também está próximo ou pode se beneficiar. Toda a sociedade, né? A pesquisa, ela deve também ser demandada pela sociedade. E aí, a nossa linha de pesquisa LESS, né? Educação, currículo e ensino. Antes era núcleo, como já falei, agora, né? Há muito tempo já, a linha de pesquisa, como outras linhas de pesquisa também que tem na pós-graduação do nosso programa, né? São 9 linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa de um programa, elas precisam estar assim, olha, conectadas. Elas precisam dialogar, elas precisam ser integradas. Difícil acontecer, porque nós vivemos muito dentro das nossas casinhas, e aí a gente se prende muito nelas e não vê o que os outros estão fazendo. Isso é muito prejudicial, porque nós perdemos a oportunidade de aprender com os outros. Então, qual é o papel de um coordenador numa linha de pesquisa? Ele é um gestor, né? Ele é um gestor de conhecimento, ele é um gestor dos processos dessa relação professor e aluno, professor orientador, professor e programa, professor e conhecimento
atrelado aos componentes curriculares, ele compreende e ele precisa estar atento a essas relações. No entanto, nem todos os coordenadores de linha estão muito atentos a essa demanda tão importante para que um programa realmente seja integrado. Na Alessia aqui, durante a minha gestão, quem está aqui há mais tempo pode compreender que eu sempre busquei trabalhar junto com outras linhas, né? Então, fazer convite a professores de outras linhas, chamá-los para participar da nossa linha, trazer contribuições. Recentemente, no seminário passado, nós tivemos uma atividade conjunta com o Núcleo de História e Memória, né? Então, a gente sempre está buscando, no caso aqui da nossa LESSE, integrar realmente e fazer conexões com as outras linhas de pesquisa, porque entendemos realmente que é importante fazer isso. Infelizmente, nunca fomos convidados, né? Já convidamos todo mundo, de todas as linhas, todos estiveram presentes, todas as nossas atividades aqui durante esses 3 anos, nós sempre buscamos nas outras linhas professores que viessem colaborar conosco. Mas, assim, nunca, da minha parte, como coordenadora, recebi essa recíproca, né? Mas, talvez isso não conscientemente, mas pela falta de atenção que nós temos da real importância da integração entre essas linhas, né? Mas é algo para, como pesquisadores, nós pensarmos, né? A importância de nós sairmos das nossas casinhas e visitarmos as casinhas dos outros. Do Ambrósio, lá na frente, depois eu falar dele, vai chamar das gaiolas epistemológicas, né? Bom, então, na LESSE nós temos 7 eixos, né? 7 eixos que também precisam dialogar entre eles, né? Nós temos, inicialmente, né, eu trago logo o ensino de matemática, temos eu aqui, professor Jorge Brandão, temos uma parceria muito boa aqui com o eixo de matemática, e esse eixo, ele visa o desenvolvimento do raciocínio matemático na educação básica e no ensino superior, com essa possibilidade também da inovação científica, olhando para as questões do currículo, da avaliação, tanto externa como interna, né, da aprendizagem, como de larga escala e de aprendizagem, com metodologias formativas que realmente buscam a inclusão de pessoas que têm alguma deficiência. E aí, essa parte da deficiência visual, ou a gente botou até deficiência visual, mas, em geral, as pessoas não gostam desse nome deficiência, né? Não é muito inclusivo. Depois a Gabi pode me corrigir. Mas como estava na ementa, eu trouxe, Gabi. Acho que já houve uma evolução desse termo, né? Porque acho que todos nós temos um pouco de deficiência. Então, quem é que não tem deficiência, né? Somos todos. Eu acho que a inclusão está aí da deficiência. Todos somos deficientes, né? Agora, a gente costuma a não ficar atento à nossa deficiência, né? Nós sempre observamos a deficiência do outro. Mas, enfim, esse é o nosso eixo de ensino de matemática. Com o eixo de ensino de ciências, né? Nosso segundo eixo aqui, nós temos 3 eixos de ensino: matemática, ciências e música. Então, aqui no de ciências, vai discutir a questão de currículos, teorias, questão da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, as tecnologias também da informação e comunicação, e os fundamentos epistemológicos e históricos das ciências naturais e do ensino e da aprendizagem de ciência. O de música. O de música é aquele eixo que nos alegra, que nos deixa feliz, né? Mas que é um eixo que tem muito trabalho importante, que fala do exercício sonoro, musical, da formação humana, né, da música no ensino também, da importância de ter música no ensino nas escolas, né, a importância desse ensino nas escolas, de formar realmente o professor que trabalhe com música, mas com a música nessa visão também educacional, música para a formação, né? Não que a música não seja para o deleite, né? Eu, como leiga,
considero que é um deleite a música, mas a música, nesse contexto da pesquisa, como realmente eixo de formação, tá? Seja na área histórica, social, filosófica, né? Política, epistemológica. Não tem ninguém da música aqui para complementar? Vamos para o eixo de formação docente, né? Um eixo super importante, na verdade é um eixo que ele transversaliza todos os outros eixos, porque se nós pensarmos, a nossa pesquisa está sempre preocupada com formação docente, porque é do docente que a gente sabe que pode sair realmente grandes ações para a melhoria da nossa educação no país, né? Afinal, são os professores. A gente diz que a aprendizagem, ela é centrada no aluno, do ponto de vista de que uma aprendizagem centrada no aluno, eu estou colocando o aluno numa posição de aprender, né? De aprendizar, de construir conhecimento. Mas do ponto de vista de pensar, planejar, organizar a aprendizagem desse aluno, o professor é o centro, ele tem a principal função nesse momento. Agora, a gente não pode, na hora que está nesses processos, né, de ensino e de aprendizagem, confundir os papéis. Mas, se nós tivermos clareza, o trabalho, ele é um trabalho que ele é feito em conjunto, e esse trabalho em conjunto, ele tem essa possibilidade, realmente, de tornar o aluno o centro do desenvolvimento do seu aprendizado. Mas sempre com um papel muito importante e muito claro do professor, que o professor é esse organizador da aprendizagem. Então, um eixo que eu considero realmente super importante, que é a formação de professores. E que também, no ensino de matemática, nós trabalhamos. Tá? Currículo, que também é um eixo que transversaliza também todos os demais, né, nas diversas áreas de conhecimento, uma perspectiva interdisciplinar e multireferencial. O currículo, ele é multifacetado, nós sabemos disso, né? E discussões sobre o currículo nunca acontecem em solos nivelados, né? Há sempre grandes questões a serem pensadas e discutidas, até porque o saber, ele tem poder, né? O conhecimento tem poder. Então, se o conhecimento tem poder, tem pessoas que pegam o conhecimento e guardam para si, né? Tomam posse dele, porque acham que se ele passar o conhecimento, né? Mostrar o conhecimento dele para qualquer outra pessoa, ele perde o poder, porque a outra pessoa também vai passar a conhecer. Então, dentro dessa perspectiva, a gente encontra, às vezes, pessoas que dominam, né? Sabem de alguma coisa, mas não socializam esse conhecimento para poder achar que, como ela sabe, ela vai ser solicitada sempre. É como você está, vamos pensar aqui, numa situação bem prática, né? Eu estou numa escola, e aí eu preciso ligar um determinado equipamento, mas só fulano fez o curso, só fulano sabe ligar o equipamento, então ninguém mais usa aquele equipamento, porque o poder está centrado naquela pessoa. E dentro, gente, da escola, na academia, em lugar algum, nós devemos centralizar conhecimento. O conhecimento, ele é para ser socializado, né, de todas as formas, de todas as formas que nós pudermos. Não podemos saber de uma coisa e guardar para nós. Já pensou? O que seria de nós se quem descobriu aí as conexões da vida tivessem guardado, né? E não tivesse passado para nós, só eles pudessem usar e nós estivéssemos aqui sem esse conhecimento, né? Como seria a nossa vida? Então, nós precisamos pensar que o conhecimento realmente, ele só é conhecimento quando ele é socializado e quando ele realmente contribui para a formação das pessoas. E o outro eixo, para finalizar, aprendiz, docência e escola, né? Que tem essa perspectiva das relações sociais, aprendiz, aqui o aluno, né? Na docência e os diversos saberes de espaço e tempo educacionais. Então, apresentei aqui para vocês
rapidamente, né, porque nós temos os professores especialistas dos eixos, rapidamente apenas para mostrar os 7 eixos que nós temos, para dizer para vocês também que os 7 eixos, né, são compostos por, nós temos aproximadamente aí 23 professores. Com com esse número de docentes, nós poderíamos, Alessia, ser um programa de pós-graduação, né? Com 7 eixos, com o número de professores que temos, com a temática que temos, nós poderíamos ser um programa, porque nós somos realmente grandes. Fora isso, nós temos muitos alunos, né, de mestrado e de doutorado, matriculados só nessa linha, né, na linha de pesquisa LESSE, nós temos aí um grande número de mestrandos e de doutorandos. Inclusive, temos mais doutorandos do que mestrandos, né? Então, quer dizer que a coisa está bem, as pessoas estão realmente entrando no doutorado, porque a gente, sempre que vê as seleções, o número de vagas, às vezes, para o doutorado é menor do que para o mestrado, né? E aí a gente tem aquela ideia de que vai ter muito mais alunos no mestrado do que no doutorado, mas realmente temos muitos alunos matriculados no doutorado mais do que no mestrado na LESSE. Eu ia contar para vocês o número, mas aí acabei não contando, mas é um número bem significativo, até porque nós temos 23 professores, então isso nos dá, se 23 professores, cada um tem 8 vagas, claro que nem todos têm 8 orientandos, mas se tivéssemos, né, seria realmente um número considerado de alunos matriculados na linha, tá? Bom, o eixo de tecnologias digitais na educação, né? É um eixo realmente importante para esse momento que estamos vivendo, né? Então, quer dizer, vocês viram que a Alessia, ela tenta dar conta de realmente muitas áreas dentro da linha, né? Nós trabalhamos com ensino de ciência, ensino de música, ensino de matemática, nós trabalhamos com as tecnologias, nós trabalhamos com a formação, nós trabalhamos com o currículo. Então, nós conseguimos realmente dar uma visão muito ampla de possibilidades de formação realmente com todas essas áreas. E aí, dentro, nós vamos ter as micro-áreas, né? Que aí nós vamos ter a inclusão, vamos ter avaliação, e vamos ter outros elementos, e principalmente a ideia dos processos de ensino e de aprendizagem, né, que todos estão preocupados realmente com essa perspectiva. Tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês 3 fotos maravilhosas, né, para vocês pensarem aí sobre a nossa LESSE. Aqui tem a professora Meiricele, que ela foi a primeira coordenadora, achei importante trazê-la, que ela foi a primeira coordenadora da LESSE, tá? Foi ela, Meiricele Calliope Leitinho. Tem um texto do professor Botelho com a professora Niori, e segundo ele, mais outras pessoas também colaboraram com a escrita desse texto, que eu tenho esse texto que ele me passou, mas depois eu vou ver a possibilidade de perguntar para ele onde ele está publicado, né, para poder passar para vocês o link e vocês conhecerem um pouco da trajetória exatamente, Ariane, a trajetória da nossa LESSE. Então, como é que a nossa LESSE surge, né, e quais são os seus primeiros passos aí nesse desbravamento aí da pesquisa, né, gente, da pesquisa científica na educação. E aí a professora Meiricele é a primeira coordenadora da LESSE, e aí vem depois, né, a professora Niori, o professor Luiz Botelho, que são realmente pessoas importantes e que colaboraram muito na construção dessa linha de pesquisa, e por isso que eu ressaltei aqui a imagem deles. Podem ter outros, né, com certeza, porque a gente só constrói as coisas junto, ninguém faz nada só. Então, nós precisamos sempre ter essa ideia de que o trabalho, ele é colaborativo. Né? Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós não fazemos sozinhos. Nós temos sempre um grupo de pessoas que colaboram para que a gente possa realmente construir conhecimento. Né? Não fazemos nada só. Se hoje eu estou na coordenação da LESSE, é porque outras pessoas vieram
e traçaram e fizeram essa trajetória tão bonita da LESC que chegou até aqui, né? 26 anos. Bom, aqui eu trouxe só alguns ex-coordenadores, né? Tem a professora Meire Celular, que foi a primeira, tem os mais recentes que eu trouxe, que é a professora Anório, que já se aposentou, grande professora da Faculdade de Educação. Temos o professor Luiz Botelho, né, que é muito importante para nós dentro da linha, aquele professor que é o coração, né, eu digo que ele é o coração da LESC nesse momento, porque ele, juntamente com o professor Pedro, foram coordenadores durante muito tempo da LESC, e eles eles discutem, juntamente com a professora Silvia Elizabeth, que eu não coloquei aqui, mas eles trabalham muito a ideia do currículo, realmente, e essa integração dos eixos e de todos os alunos. Então, quem é que recebe os alunos da LESC quando chega no primeiro semestre? Coordenador, há 3 anos sou eu, né? E os professores Luiz Botelho, Pedro, Silvia Elizabeth, que vão ter a disciplina obrigatória, né? Então, eles com a disciplina obrigatória, eles recebem todos esses alunos todos os semestres. A coordenadora sempre fica, ou o coordenador, com a disciplina obrigatória, mas eu sempre, esses 3 anos, eu sempre tive clareza de que o professor Botelho era o professor realmente indicado para continuar na gestão dessa disciplina. E eu fico com o seminário científico, né, como coordenadora da linha, eu assumo o seminário científico. Então, vocês que entram na LESC, dão de cara logo no seminário, né, de seminário científico comigo, tá? Doutorandos e mestrandos. E aí, como eu disse, né, até 2021 estarei por aqui, mas aí depois teremos novos coordenadores, que é importante, né, dentro da academia as coisas precisam estar sempre em movimento, não pode estar estático, né, não é aquela coisa parada. Então, eu estou aqui, eu saio, outro entra, faz o trabalho, faz muito melhor, outro vem, e assim, dentro da academia precisa ter esse movimento, até para a gente também procurar outras experiências, né? Então, às vezes a gente diz que tem 30 anos de experiência, às vezes não tem, às vezes tem 30 anos de profissão, né? Porque sempre fez a mesma coisa do mesmo jeito, então você tem 30 anos de profissão. Então, para dizer que tem 30 anos de experiência, você tem que realmente ter experimentado muitas coisas, né? Então, bom, é só uma observação minha. Bom, e ainda nessa perspectiva, né, do que é ser pesquisador e estar à frente de uma linha de pesquisa, né, algo bem desafiante, porque além de você ser coordenador da linha, você também é professor, você é orientador, você orienta mestrado, doutorado, coordena a linha, tem as disciplinas obrigatórias que você precisa atender, tem o estágio de docência, né, no nosso programa de pós-graduação em educação, o coordenador é o responsável pelo estágio de docência do ensino superior. Então, todos os alunos, quando entram, mestrado e doutorado, que vão fazer essa disciplina, precisam passar pelo coordenador, então, também uma outra responsabilidade importante do coordenador, e a atenção também que ele precisa dar, porque, afinal de contas, o que é esse estágio em docência do ensino superior? É um espaço importante de contribuição da pós-graduação na graduação. Então, é muito importante que vocês, alunos, né, aí, orientandos e mestrandos e doutorandos que estão ouvindo, compreendam a importância dessa disciplina. Então, assim, o que é que eu posso, né, eu fui selecionada num programa de pós-graduação da universidade importante como a Universidade Federal do Ceará, né? Nós fazemos parte de uma universidade muito importante. Então, vocês podem encher a boca e ter orgulho, né? De que realmente estuda ou trabalha numa universidade importante, de muita referência no estado do Ceará, no Nordeste e também nacionalmente, né? E está buscando aí o seu espaço internacional. E que nós, como da pós-graduação, precisamos colaborar com isso. Então, nesse sentido,
você tendo essa consciência da importância dessa disciplina, é preciso que você busque realmente colaborar na graduação, né? Na graduação. É muito importante colaborar na graduação. É o que você pode contribuir depois de ter estudado e se formado na universidade pública, né? Dar um retorno para a sociedade. Então, a gente fala muito, mas eu pago imposto, mas eu estou falando de uma contribuição não é econômica, eu estou falando de uma contribuição social, né? Social e até, às vezes, humanitária. Então, é preciso a gente ficar atento, né? Nem tudo o dinheiro paga, nem tudo o dinheiro paga. Às vezes eu estou pagando, né? Mas, assim, pense bem, nem tudo o dinheiro paga. Então, às vezes, você faz uma palestra, você dá um curso, você dá uma formação, aí você fica pensando, né? Mas eu já fiz muito. Fez não. Não fez. Pensa bem que o que essa universidade te deu é para toda a vida. É para toda a vida. E ela transformou a tua vida. Então, seja grato, seja muito grato a esse espaço, a essa oportunidade, né, de mudança de vida. Eu sou muito grata à Universidade Federal do Ceará, pela minha formação e pelo meu trabalho, né, e pela oportunidade que eu todo dia tenho de aprendizado aqui nessa universidade. Para mim é um luxo trabalhar aqui. É um luxo ter estudado aqui. E fiz doutorado fora, né? Fiz pós-doutorado fora também. Mas tudo em universidade pública. Então, minha gratidão aí aos que construíram, né? E constroem e fazem a universidade pública. E ser pesquisador, gente, primeiro, nós precisamos considerar o que eu trago aqui de princípio da indissociabilidade, né? Ensino, pesquisa e extensão, nós sabemos que é esse tripé da universidade. E aí, pesquisa é sempre essa busca, né, de novos conhecimentos. É o que nos motiva, né? É a nossa curiosidade. A extensão é o que nós podemos contribuir realmente de demanda com a sociedade. O que nós podemos, como universidade, colaborar com o desenvolvimento social, cultural e o bem-estar dessa comunidade que está, assim, ao redor de nós, né? A gestão. A gestão é esse processo que muitos professores passam dentro da universidade, de ser um coordenador de uma linha, de ser um chefe de departamento, de assumir alguns cargos dentro da universidade, mas especialmente a gestão é do ensino, né? Nós, professores, somos gestores do ensino, nós fazemos a gestão da nossa sala de aula. Então, intrinsecamente, nós somos gestores. E o ensino é essa nossa função mais importante dentro da universidade, né? Apesar de ser um tripé, mas o destaque tem que estar para o ensino. E muitas vezes o destaque está onde? Onde está o status? Na pesquisa, né? Na pesquisa. Mas nós precisamos valorizar mais a presença do professor na sala de aula. A presença do professor no ensino mesmo, né? No ensino de graduação, não é nem da pós, né? No ensino da graduação, porque estar na pós é uma escolha. Estar na graduação, você passou no concurso para a universidade, então você é um professor universitário, você tem a obrigação de dar o seu melhor na sala de aula, no ensino da graduação. E para pós-graduação, a escolha que você faz na sua trajetória acadêmica, né? Claro que você tem que dar o seu melhor como pesquisador, mas você não pode esquecer jamais e nem colocar em segundo plano o ensino na graduação, né? Ele é primordial, tá? E ainda nessa reflexão, né? Ser pesquisador na academia. Então, primeiro, aprenda a administrar seu tempo e suas expectativas, né? Então, assim, é algo que realmente nós temos muito que aprender. Nós, às vezes, atropelamos muito o nosso tempo e a gente acha que estão exigindo demais da gente, a gente não está dando conta, porque precisamos realmente ser gestores desse tempo, né? Então,
fazer pesquisa de forma profissional, ser curioso, praticar, né, a autodisciplina, precisamos ser muito disciplinados, isso não vai só para professor, não, isso aqui vale para mestrandos e doutorandos, viu? Fazer a autodisciplina, tá? Ser professor pesquisador, então, nosso ambiente da sala de aula também é um campo de muita pesquisa. Muitos dos meus alunos desenvolvem pesquisa na minha sala mesmo, eles vão lá e eles investigam o que eles querem, fazem o que eles querem. E aí, depois, eles têm que provar, né? Tem que mostrar o método. Assim, qual foi o método? O método é o mais importante. Provou, tá tudo certo. Observar que nem sempre as carreiras científicas e acadêmicas estão conectadas, mas deviam, né? Porque a gente vê grandes pesquisadores que não gostam muito de ir para a sala de aula, né? Da graduação. Então, o cuidado para que o status de ser pesquisador, ele não supere o status de ser professor, que é o mais importante dentro da universidade, dentro da escola, dentro de qualquer ambiente, né? Eu sou professor. Os outros são consequências da minha profissão. Está muito atento a essa questão, né? Que ser pesquisador é uma escolha profissional, né? E é um processo. Então, precisamos tomar muito cuidado, muita atenção com isso, tá? E aí, linha de pesquisa, né? A linha de pesquisa é um espaço de domínio de uma atividade de pesquisa, né? Onde a gente discute, onde a gente delimita, né? Então, assim, até onde eu posso ir com o assunto que eu quero abordar, né? Então, essa linha de pesquisa, ela mostra, ela determina até onde eu posso ir, com perguntas, com problemáticas, objetivos, né? E os elementos que compõem realmente um método científico. E aí esses elementos vão me ajudar aqui a construir um projeto de pesquisa, que deve seguir um método, e um método realmente que dê garantias que ao final eu vou validar, né, ou não a minha hipótese da minha pesquisa, porque, de repente, pode ser que a minha hipótese não seja válida, mas eu preciso ter um método muito bem claro, muito bem determinado, muito bem escrito e apresentado e testado, para poder eu dizer que sim, isso que eu afirmei inicialmente é verdade, ou isso que eu afirmei inicialmente não é verdade. Então, o método é muito importante. Então, eu até peguei aqui um desenho, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz assim: faça uma pergunta, faça uma revisão bibliográfica, formule uma hipótese, tá? Realize um experimento, e aí você vai ver se a sua hipótese será válida ou não, né? Então, para mim, o método, ele é importantíssimo, né? E Descartes, ele sempre alerta, né? Lá no século XVII, se você não tem método, é melhor não fazer nada, né? Então, se você vai fazer alguma coisa, tem que ter um método muito claro, muito transparente, tá? Bom, e nesse sentido, né, para nos ajudar, nos apoiar, nos auxiliar e colaborar conosco nesse processo de desenvolvimento de estudos, né, de pesquisa, e a nossa curiosidade, né, que é o que nos move, um grupo de estudos, né, um grupo de estudos realmente ele é importante, ele é muito bom você estar ligado a um grupo de estudos, com pessoas que muitas vezes nem pensam como você pensa, que tem outras visões, mas que essas visões, elas se conectam para formar outras visões, né? Então, a gente não precisa ter um grupo de estudo que todo mundo está atrelado, né? E engessado com a mesma perspectiva, mas que vão discutir assuntos a partir das vivências e das experiências de cada um. Todos nós somos sujeitos, como diz Vygotsky, né? Sujeitos sócio-históricos, então temos experiências, histórias diferentes, então é muito natural que nós possamos pensar diferentes e podemos construir muito conhecimento junto, olhando cada um por um ângulo, por um lado, e a partir das suas vivências e construir coisas grandes, né? Então, o grupo de estudo, ele pode ser dentro da universidade, fora da universidade, pode estar cadastrado no CNPq, pode não estar cadastrado no CNPq, não importa, você pode criar um grupo de estudo aí na sua casa, com seus vizinhos, com seus colegas, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, com os colegas de sala, não importa, né? Importa que você está se reunindo para discutir algo que realmente pode
se transformar numa coisa interessante, grande, que pode gerar uma pesquisa e até, né, salvar a humanidade. Bom, e aí eu vou apresentar aqui rapidamente só o meu grupo de estudos, né, o GTERCOA. A maioria da sala aqui é do GTERCOA. Vieram todos, quase todos, né, que tem 60 e tantos. Tem só aqui uma pequena parte, né, um terço, mas tudo bem, estou perdoando. E aí o ensino, só que não, né? Estou perdoando, só que não. O ensino, nós temos o grupo de estudos da pós-graduação e da graduação, a pesquisa, trabalhamos nessa perspectiva do ensino de matemática, currículo, avaliação e formação docente, políticas públicas também, nessa perspectiva de currículo e de avaliação, e extensão, estamos aí com 4 cursos de extensão, né, atualmente aí, bem realmente, estava presencial, semi-presencial, na verdade, porque nós sempre utilizamos as tecnologias, mas agora estamos completamente remotos, mas está dando muito certo, ninguém parou nem um dia. O Covid veio, mas ele não conseguiu parar o GTERCOA, é importante frisar isso aqui, o GTERCOA não parou um dia, um momento, um encontro, né? Então a gente se reinventou imediatamente, e está sendo bem produtivo. Lemos um livro toda semana, estamos aqui no período parado, porque está todo mundo pensando nas qualificações, estamos fazendo um ciclo de lives e demos uma pequena pausa. Mas é um grupo bastante ativo, já temos aí uma agenda de livros para ler até o final do ano. Aqui éramos nós, no presencial, né? Agora aqui somos nós, no virtual. Salamite, nós te amamos. Embora as pessoas questionem, né, essa relação público-privado, mas são parcerias importantes que a gente precisa estar atento. E aí, nessa perspectiva de professor, pesquisador e gestor, inicialmente eu falei, para que a gente possa realmente ampliar nossa visão, entender o que está fora daquela nossa caverna, da nossa gaiola epistemológica, é preciso a gente se libertar dela. Então, como é que eu posso ver a cor, né? Agora eu me lembrei exatamente, né, de um episódio de um filme, né, que é o Enigma de Casper. Ele ficou muito tempo preso numa torre. E aí o mundo dele era o quarto dele, né, naquela torre. E aí, quando ele se libertou da torre, ele não conseguia compreender, porque se ele virasse de costas para a torre sumia, né? Então, essa prisão a gente precisa evitar, né? E a gente só evita saindo das nossas gaiolas epistemológicas, conhecendo o que o colega está fazendo, dialogando com ele, nos grupos de estudo, nas linhas de pesquisa, e conhecendo muito bem o que a gente faz e o que o outro também faz. Porque senão a gente pode estar fazendo até um retrabalho, né? Você está fazendo uma coisa, eu também estou fazendo, só que a gente está fazendo separado. E se a gente se juntasse, a gente poderia fazer algo maior. Então, a gente pode pensar no conhecimento dessa forma colaborativa, socializada, né? E de forma, assim, sem fronteiras, né? Não é porque eu estou na linha leste que eu não posso dialogar com a outra linha. Então, a gente precisa entender que conhecimento, ele não tem fronteiras. O que nós precisamos é realmente sair das gaiolas epistemológicas. D'Ambrosio, ele diz: se os pássaros só veem e sentem o que as grades permitem, só se alimentam do que encontram na gaiola, só voam no espaço da gaiola, só se comunicam numa linguagem conhecida por eles, procriam e reproduzem na gaiola, mas não sabem de que cor a gaiola é pintada por fora, né? Então, precisamos abrir aí as nossas gaiolas e voar alto, de acordo com o D'Ambrosio, né? E quase finalizando, porque eu disse que ia falar só 40 minutos, não foi, Gabi? Porque a Gabi é só ligando aí a câmera e já, Gabi, estou saindo. E, assim, para finalizar, quase finalizando, Gabi, a gestão e pesquisa, né? A gente precisa entender que tudo que que esse tripé, né, que sustenta a universidade, ensino, pesquisa e gestão e extensão,
está atrelado à gestão, né? Então, tudo isso aqui tem gestão, né? Então, nós fazemos gestão do ensino, gestão da extensão e gestão da pesquisa. Nós somos professores, mas somos gestores também da nossa vida, né? Somos gestores de tudo, às vezes da vida dos outros também, né? Mas o ideal é que sejamos gestores das nossas vidas. E aí temos essa ideia de planejamento acadêmico, atividades curriculares, administrativas, acompanhamento de alunos, apoio aos professores, avaliação institucional e avaliação de ensino. Então, como coordenadora, nós temos também muitas dessas atividades aqui para serem desenvolvidas nessa relação professor e pós-graduação, professor e aluno, né, professor e as disciplinas, os componentes curriculares. Então, nós temos esse papel de fazer essa... E para nos reinventarmos, né, como professores, como pesquisadores, hoje, véspera do Dia dos Professores, eu faço um convite a todos, né, a insubordinação criativa. Não é qualquer subordinação, hein? É uma insubordinação criativa, subversiva, responsável, né? Já diz aqui a nossa colega, né, Lopes, e a nossa saudosa Beatriz D'Ambrosio. Então, o Pedro Demo, ele diz, em termos cotidianos, pesquisa não é um ato isolado, né, intermitente, especial, mas é uma atitude processual de investigação diante do desconhecido. Então, nós não vamos nos isolarmos, né, para fazermos pesquisa. Quando movidos para melhorar o processo de desenvolvimento do conhecimento por meio da mão na massa, da inventividade, se revestindo de melhores condições de aprendizagem, os professores criam, né? Criam. E essas atitudes, né, de criação, de inventividade, elas são alinhadas a atos de insubordinação criativa. Então, se eu crio, eu invento, eu reinvento, né? E os professores agora foram completamente inventivos, né, nesse momento de pandemia e de ensino remoto. E as minhas considerações finais para vocês. Primeiro, dizer da minha alegria, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre a LES, fazendo essa retrospectiva desses meus 3 anos, que passaram rápido. Para mim, eu assumi a LES ontem, já faz 3 anos, é uma coisa, assim, impressionante como o tempo voa, né? Só eu que não envelheço, ó. Até passa, mas eu fico a mesma. Só que não, né, Gabi? Considerando que a pesquisa ocupa um lugar de prestígio na universidade e que a coloca no patamar superior à atividade de ensino e extensão, mas que somos concursados para o ensino na graduação, vale refletir que estar na pós-graduação é uma escolha. Então, que a gente nunca pense que estar na pós-graduação é o nosso melhor. Não, estar no ensino e na graduação é o nosso melhor. Estar na pós é a nossa escolha, né? Que também pode ser o nosso melhor, mas não pode ser o nosso principal, né? Nosso elemento principal é o ensino na graduação. Mais uma vez que você escolheu a pós-graduação, é preciso que você esteja aberto às cobranças. Estar na pós exige de mestrandos, né? Que eles se desenvolvam muito bem a sua pesquisa em 2 anos, eles apresentem excelentes trabalhos. Para os doutorandos se exige muito mais, né? Aqui, ó, a régua passa aqui em cima, afinal de contas, estamos entregando um doutor à sociedade, queremos que ele seja o melhor. Então, é preciso estar aberto às cobranças, porque é uma escolha feita, e uma escolha feita exige isso, né? Você está aberto a ser cobrado, realmente. Vai ser exigido que você publique artigos em revistas de qualis, né? Dos melhores, você precisa estar aberto a isso. Afinal de contas, você escolheu ser mestre, você escolheu ser doutor. Então, abra-se a essas possibilidades, tá? Eu não tenho pena nenhuma, tá? De quem fica reclamando que está... Ai, o produtivismo da CAPES. Eu não ligo para isso. Por quê? Porque eu tenho muita clareza de que escolheu a pós-graduação, agora, meu amigo, te vira. Tu é um pesquisador, tu quer ser doutor, tu quer ser pós-doutor, tu quer ser cientista, então estuda e publica,
tá? Não fica sentado aí só com o status e com o títulozinho na mão, não, viu? Querendo ser reconhecido, não. Se vira. E aí, tu quer ser citado? Faz um trabalho bom, porque senão o teu trabalho não vai ser citado por ninguém, tá? É um alerta. Mas é também para mim, viu, gente? Eu falo isso, mas serve também para mim, como pesquisadora, pensar essas coisas, refletir sobre isso e tentar realmente ser forte, né? Porque não tem só pressão dentro da universidade, tem uma pressão externa, que a gente precisa dar conta disso. E quando a gente está, né, numa universidade tão importante quanto a Universidade Federal do Ceará, as exigências são muito maiores. Mas, como diz, né, um ditado aí, só se exige de quem pode dar, né? Então, se o seu orientador está exigindo de você, é porque você tem condição de dar muito mais do que você já entrega. Então, gente, muito, muito obrigada a vocês, tá? Falei bastante, não estava nos meus planos falar tanto, mas como eu me conheço, aí eu extrapolo um pouco. Obrigada, Gabi. Muito bom, professora, resgatar um pouco da história da Alesse, né, falando da pesquisa e extensão. Os colegas perguntando como é que a senhora dá conta, professora, de tanta coisa. Né? É difícil, imagino complicado. Tem uma pergunta, professora, da Gestão Lara. de tempo, viu? Gestão de tempo, né? A Diga, Lara, Gabi. professora, ela anteriormente tinha feito uma pergunta, só um instante, professora. Tá. Sobre ser pesquisador e ser cientista. E ela pergunta se podem ser considerados sinônimos. As duas coisas. As duas. Pode sim ser, né? A depender da sua. Assim, teoricamente, a gente pode dizer que um pesquisador é um cientista. Teoricamente, podemos dizer sim. Não tem grandes definições, não, porque se você não pode ser cientista sem pesquisa, né? Então, você na academia, você é um cientista da educação. Você é um pesquisador e um cientista da educação, né? Tem os cientistas da área da saúde, né, das tecnologias, do espaço e do tempo. Nós somos os cientistas da educação. Verdade, professora. A Mila, ela está perguntando como a pesquisa na pós-graduação pode contribuir para uma formação educacional transformadora? Aí é uma pergunta, né, bem difícil de ser respondida. Por quê? Porque isso está relacionado a pessoas, né, ao quanto que essas pessoas querem ser transformadas. Então, eu preciso ter um formador, né, com um pensamento bem aberto e disponível a aprender, porque eu só me transformo se eu estiver disponível para aprender. Se eu não estiver disponível, não há transformação. Então, a transformação é algo muito pessoal, é uma decisão que eu tomo, né, a partir de vivências. Claro que o meio vai colaborar bastante. Se eu convivo com pessoas que tenham visões, né, bem insubordinadas, revolucionárias, que sejam curiosas, essas pessoas podem sim colaborar muito para que eu desenvolva muito mais. Mas se eu convivendo com elas, mesmo assim, eu não me sinta tocada, então eu não vou, isso não vai me transformar. Às vezes você está na sala de aula e você tem 40 alunos e você não consegue atingir a todos, né? Às vezes você consegue atingir uma pequena minoria, porque as pessoas precisam estar muito disponíveis para serem transformadas. A educação, ela transforma, mas ela só transforma quem quer ser transformado. Então, eu preciso estar muito disponível para isso. Tá? Verdade, professora. E quais são os desafios que o pesquisador educacional deve transpor diante da conjuntura atual? Repete aí, Gabi, por favor, que eu perdi o comecinho.
Quais são os desafios que o pesquisador educacional deve transpor diante da conjuntura atual? Os desafios, eles é da conjuntura atual, é da conjuntura que vem, é da conjuntura passada. Nós, professores, estamos em constantes desafios, né? Mas o mais importante é que nós somos protagonistas sempre. Nós, professores, nós estamos sempre ali na dianteira. Vocês viram que todos os setores demoraram muito a pensar como reagir diante de uma pandemia. Os professores foram lá e começaram a se reinventar imediatamente. Então, o professor, ele tem, sim, essa disponibilidade, essa vontade de transformar. Então, o processo conjuntural pode estar do jeito que tiver, mas o professor vai estar sempre querendo transformar aquele processo. E ele consegue, porque ele é, sim, o principal ator, né? Sempre, sempre o principal ator. Verdade, professora. E para finalizar, ainda é da Mila a pergunta. Qual o perfil ideal de um pesquisador da LESE? O perfil ideal de um pesquisador da LESE? Da LESE. Não só da LESE, né? O perfil de um pesquisador, principalmente, ele precisa ser curioso, ter responsabilidade, né? Você precisa ter muita responsabilidade com a sua pesquisa, porque os seus dados, eles precisam ser fidedignos, então você não pode criar dados, inventar dados, né? Porque a pesquisa, a pesquisa na educação, ela é muito já, vamos dizer assim, poluída, né? Ela já está muito poluída. Por quê? Porque nós não somos seres neutros, não somos parciais. Então, ele já vem completamente, os dados já vêm contaminados por nós mesmos. Então, nós precisamos ter essa clareza e tentar fazer uma limpeza nesses dados de todas as nossas crenças, das nossas ideologias, das nossas formas de pensar, do que eu, como pesquisador, penso. Então, eu preciso ter muita clareza disso. Então, se eu tiver clareza de que eu poluo os dados, né, que eu contamino os dados, eu vou saber separar muito bem esses dados e analisar. Por isso que eu digo sempre aos meus orientandos, e eles estão de prova aqui, não se apaixone pela sua pesquisa, porque aí você contamina os seus dados, né? Porque você fica querendo que as coisas aconteçam do jeito que a sua paixão lhe guia, e não pode ser assim, né? Então, você tem que ser, gostar muito do que você faz, você tem que ser um pesquisador comprometido, responsável, né? Muito responsável, mas você não pode ter paixão, porque aí você contamina seus dados. Tá? Então, um bom pesquisador, ele procura, né? Ele procura porque ele é um ser humano e ele, naturalmente, tem a sua forma de pensar e a sua forma de agir, mas ele deve procurar ao máximo não afetar os dados diante disso. Então, se ele conseguir minimamente essa limpeza nos dados, ele pode ser, sim, ter um perfil de um pesquisador muito interessante, né? Porque às vezes a gente só quer falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente acha que é o correto, e às vezes a realidade é outra, mas a gente não abre os olhos porque não é aquilo que a gente quer ver. Então, nós pesquisadores, a gente tem que se desvestir dessa, né? Tirar essa névoa dos olhos, né? E, assim, não é o que eu quero, mas é o que tem para hoje. Então, eu, como pesquisador, tenho que aceitar. Verdade. Não é fácil, né? Não temos mais perguntas, professora. A gente já pode estar encaminhando para as considerações finais. Aí, no finalzinho, eu reclamo o seu cordel. Ah, tá certo. Bom, hoje para mim foi uma tarde maravilhosa, estou muito feliz, um deleite aqui com vocês, pensar um pouco, fazer essa retrospectiva sobre a LESE, embora a gente precise compreender muito mais sobre a nossa linha, entender muito mais, a LESE tem muito mais coisas a serem desvendadas, grandes contribuições que a LESE deu para esse estado e para o país, porque vem gente de fora fazer mestrado e doutorado aqui conosco, então são muitas colaborações, são muitas pessoas formadas, né?
como também possivelmente deformadas, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos olhar pelo outro lado. Então, é uma alegria muito grande falar da Leste, esperar, né, que Deus me conceda a graça, a alegria e a saúde de estar com vocês, fechando o ciclo desses 4 anos na Leste, em 2021, e passando o bastão para o novo coordenador da Leste, quem sabe pode ser até algum dos doutorandos aqui, que de repente passa num concurso, depois vá para a pós-graduação, dá tempo, né, tem um ano aí. Tudo pode acontecer na vida, né? Tudo, até a morte, imagina as outras coisas. Então, gente, obrigada a todos. Uma satisfação ser coordenadora da LES, como eu já disse, só agradecer aos meus colegas professores pela oportunidade e aos alunos da LES, o meu respeito, a minha gratidão também, porque são muito parceiros, me respeitam muito como coordenadora, me procuram, me ligam, me procuram no WhatsApp, no e-mail, mas eu gosto desse contato, acho muito importante. Então, um abraço a vocês todos e obrigada, Gabi. Verdade, Obrigada, a gente que Carla. agradece, professora. O nosso 6º seminário está chegando ao fim. Em nome da Alessa, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora Maria José, partilhando seus conhecimentos e experiências, enriquecendo o nosso seminário. Gostaria também de agradecer a todos que participaram desse momento aí de casa. Gostaríamos de lembrá-los de curtir o canal da LESSE no YouTube, lesse/ppge/faced UFC. E aí agora eu vou tentar declamar, né, o cordel que a professora, de autoria da professora Maria José, vou tentar, viu, gente? Sobre o professor, sobre esse momento, né, que o professor tem vivenciado de mudanças, e aí eu vou tentar declamar para vocês. No auditório virtual, mais famoso do momento, vim com avestamento, saudar incondicional a esse profissional, que sem enchimento trabalha o apoderamento. Digo em poesia, professor, tu irradia emoção e conhecimento. Plateia inteligente, amante da educação, executa a missão, trabalho competente, com amor ardente, construindo inovação para o futuro da nação. Digo em poesia, professor, tu irradia esperança à civilização. Veio o coronavírus, junto trouxe a pandemia, e o professor que atendia no presencial, Jesus, mesmo sem luz, mudou o que fazia, da noite para o dia. Digo em poesia, professor, tu irradia amor e sabedoria. Google Forms, Google Meet, Google Docs, G Suite, Classroom sem limite. Escreve, lê, transmite, desafios ou deleite? Aplicativos, ferramentas, gamificação surpreenda. Digo em poesia, professor, tu irradia competência intensa. Professor mediador, organizador da aprendizagem. Receba esta homenagem. O ensino é de valor, o futuro é promissor. Proativo é o aluno, criativo é o ensino. Digo em poesia, professor, tu irradia luz no destino. Este mestre querido não desanima jamais, provou do que é capaz, nunca será substituído, muito menos esquecido. Quem duvida, não conhece, quem conhece, reconhece. Digo em poesia, professor, tu irradia valentia na prece. Professora Maridade, parabéns, né, professora? Muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Aprendendo. Né, professora? Aprendendo. A gente deseja boa tarde a todos. Um bom final de tarde, uma ótima semana. Feliz dia do professor a todos, né, que estão aqui. A gente sente muito orgulho de tê-los conosco, tá bom? Boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz dia do professor, pessoal. Amanhã tem muitas homenagens, viu, lá no canal PAP. Vamos lá.